E existia lá os borguilhões, que eram aliados da Inglaterra, em tese, né? Que o mercenário é mercenário, ele se vende. Então, eles capturaram a Joana d'Arc e a levaram para a Inglaterra. Lá na Inglaterra, ela teve que enfrentar um julgamento, um tribunal do júri. Na verdade, ela enfrentou um tribunal do júri, segundo o relato do livro Joana d'Arc, Uma Mulher Forte. Ela enfrentou o tribunal do júri, só que o tribunal do júri daquela época era um tribunal do júri representativo. E existia, para a constituição do júri, eram pessoas ligadas também à universidade, né? Então, pessoas que tinham um mínimo de formação. E aí tinha um rito processual, inclusive. O rito era ordinário. Joana d'Arc foi interrogada por várias semanas, porque era um rito ordinário. Existia um promotor de justiça. Ele oferecia o libelo. O libelo é uma peça processual que até recentemente existia aqui na legislação brasileira. No Código de Processo Penal brasileiro existia o libelo, até recentemente existiu o libelo. O libelo aqui no Brasil era feito pelo promotor, e ele arrolava 5 testemunhas para o júri, até 5 testemunhas, requeria diligência, se fosse o caso. Então, também ele poderia requerer juntada de documentos, enfim, diligências de modo geral. E até recentemente existia o libelo acusatório, que o libelo foi extinto com a reforma de 2008. Agora, lá no episódio da Joana d'Arc, existia o juiz-presidente, que era um bispo, né, um representante católico, e lá no libelo acusatório existia a acusação de crime de heresia. O que era esse Tribunal da Santa Inquisição? O Tribunal da Santa Inquisição, ele era um tribunal que tinha um poder muito grande, porque se confundia o poder do Estado com a Igreja, né? Então, esse Tribunal da Santa Inquisição era para averiguar, era para julgar, era para processar primeiramente todas aquelas pessoas que cometiam crime de heresia, crimes contra a Igreja Católica. Então, essas pessoas que cometiam crimes, que a Igreja Católica entendia que, melhor dizendo, o tribunal entendia que havia esses crimes contra a Igreja, contra a fé religiosa, isso num sentido mais amplo, essas pessoas eram submetidas a um tribunal da Santa Inquisição. E lá existiam todos os tipos de pena, as piores possíveis. Tortura, existia decepação de membros, existia a morte na fogueira, que foi o caso da Joana d'Arc. E aí o tribunal entendeu que ela deveria ser julgada por crime de bruxaria, porque ela ouvia vozes, porque ela via aparições. Então, por isso que ela deveria ser julgada por crime de bruxaria. Este seria um crime de heresia no tribunal eclesiástico. Então, assim, ela foi julgada. Uma situação inusitada é que o Tribunal da Santa Inquisição previa a presença do advogado e não existiu advogado para Joana d'Arc. Hoje a gente olha, existem muitos episódios e a gente vê cotidianamente grandes afrontamento contra a Constituição, e isso dentro de um sistema judiciário. Existe afrontamento contra as prerrogativas dos advogados. Mesmo você estando presente, ainda assim os advogados sofrem muitas coações, restrições, acusações indevidas, e isso dentro do próprio sistema judiciário. E lá foi bem pior, porque não teve a presença do advogado, apesar da Santa Inquisição prever. Hoje, a Constituição brasileira, ela diz que o advogado é essencial à administração da justiça. Um tribunal do júri
aqui, que hoje, o Tribunal do Júri aqui no Brasil é popular, e naquela época foi um tribunal representativo. E aí chegaram à conclusão, Joana d'Arc foi interrogada incessantemente por várias semanas, 2, 3 vezes por dia, com o objetivo de tentar confundi-la, de tentar cansá-la e tentar dela se remediar com relação às questões de que eles entendiam que eram crimes de heresia. Joana d'Arc se vestia com roupas masculinas, tinha o cabelo curto, e isso tudo era uma afronta à Igreja Católica. Uma mulher com as vestes masculinas. Então eu esperava que ela se arrependesse, reconhecesse os crimes protagonizados e imputados a Joana d'Arc indevidamente. O livro vai falar também que o próprio julgamento foi uma fraude. Tanto é que depois, já no século XX, Joana d'Arc foi reconhecida e canonizada como santa. Agora, nós temos aqui um fim, né, um fim trágico, né, porque ela foi colocada na fogueira, e ela desejava ser até esquartejada, ela desejava até ser decapitada, mas ela não gostaria de ir para a igreja, porque aquilo afrontava ao produto que ela tinha maior, que era a ordem mística dentro dela. Então ela era uma mulher extremamente religiosa, muito inteligente, apesar de jovem, o que é lamentável, e naquela época não tinha realmente perdão para isso. Então ela foi colocada na fogueira e foi queimada. Então essa é um pouco da história de Joana d'Arc, e nós estamos aqui falando sobre esses episódios de julgamentos pela história mundial. E julgamentos inclusive políticos, porque ela não foi considerada inicialmente uma presa de guerra. Ela foi considerada uma presa política e depois ela virou presa de guerra. Então é isso aí. Pessoal, se inscreva no canal aí, o Júri. Participem, por favor, colaborem, dê suas opiniões. Isso é muito importante para crescer o canal e nessa troca de conhecimentos engrandecer cada vez mais a nossa vida acadêmica. É isso aí.